Bem, pessoal, boa noite. Estamos iniciando a nossa aula do dia 10/6/2020, que nós vamos fazer a correção da prova da primeira etapa. Vou estar abrindo a prova. Então, foi realizada a prova, foram 15 questões de múltipla escolha, e nós vamos estar fazendo essa correção. É uma forma também da gente estar fazendo uma fixação do conteúdo. Então, a questão número 1, ela apresenta, né, a gente tem aqui na questão número 1, um disjuntor. Então a gente tem o esquema mecânico de um disjuntor. Então esse disjuntor, a gente tem que, nessa alternativa, né, nessa questão, identificar a numeração correspondente com a sua funcionalidade, que está identificado por letras. Então eu tenho o número 1, vai ser manopla de acionamento, contatos principais, mecanismos de acionamento, câmara de extinção, transformador e acionamento. Olha, esse número 1, tá? Que esses dois contatos, vocês vão observar que são os contatos principais, tá? São os contatos principais, porque é nele que o condutor elétrico passa, né, entra e sai. Então são os contatos principais do meu disjuntor. O número 2 é a câmara de arco, câmara de extinção. Então o número 2 vai ser letra D. Então a gente vai praticamente já concluir que a alternativa correta é a letra A. A questão 1, letra A, onde eu tenho que o número 3, transformador de corrente do explorador de proteção. O número 4, nós vamos ter mecanismo de acionamento. O número 5, manopla de acionamento, né? A minha alavanca de acionamento. E o número 6, acionamento motorizado. Então, para a questão número 1, alternativa correta, letra A. A questão 2. Você, ao realizar uma entrevista para a técnica em eletromecânica para o setor de manutenção na fábrica KLM, foi questionado sobre qual fusível poderia ser utilizado para acionar uma carga de 10.000 watts. Marca a alternativa correta. Então, a característica do fusível, né, quando a gente fala que é uma carga resistiva, então se é uma carga resistiva, é uma carga em que não existe defasagem entre corrente e tensão, e não existe a necessidade de você ter um efeito que a gente chama de efeito retardado em um fusível ou disjuntor. E que esse efeito retardado, ele suportar aquela corrente, né, de partida durante algumas frações de segundo, né, ou durante alguns segundos, sem desarmar, ou seja, ele vai superar o valor da corrente nominal do equipamento, do circuito. Então a gente tem aqui, olha, um efeito retardado. Não é um efeito retardado porque fusíveis para efeito retardado são para cargas indutivas, né, que são motores, transformadores. E aqui a gente está falando de uma carga resistiva. Um fusível de AZ de efeito rápido. Olha, é um fusível que serviria para proteção desse circuito. Um fusível NH de efeito retardado. Então, esse efeito retardado, ele, alternativa A, né? A, B, C e D, a palavra retardado já elimina essa alternativa, porque a gente vai trabalhar com carga resistiva, é um fusível de efeito rápido. Então, um fusível comum de 20 amperes. A gente não tem nem características de tensão para a gente afirmar o valor de corrente desse fusível. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Tá?
Então aqui, letra B de bola. Alternativa correta, B de bola. A questão 3. Para o dimensionamento de um fusível, deve-se observar algumas grandezas elétricas. Assinale a alternativa que indique estes itens a serem considerados. Então aqui a gente tem corrente nominal do circuito ou ramal, corrente do curto-circuito e tensão. Então, quando a gente tem que dimensionar um fusível, né, ou um elemento de proteção elétrica, seja um fusível, seja um disjuntor, o que a gente tem que preocupar? Com a corrente que passa por ele, né, qual a corrente que vai passar por esse elemento, né, por esse fusível. Qual a corrente de curto-circuito que ele é obrigado a suportar e a agir, né, caso ocorra esse curto-circuito, e a tensão nominal dele de operação. Então, a letra A, eu analiso que ela está completa, mas vamos enxergar aqui, né, analisar a letra B. Potência do motor a ser instalado, corrente de curto-circuito e tensão nominal. Eu não vou pensar, se a gente estivesse falando de potência, né, ligando um motor na alternativa, né, nos parâmetros de análise da questão, né, para o dimensionamento de um fusível. Eu estou falando para um fusível não precisa de alimentar só um motor. Eu tenho que olhar o circuito que ele está inserido. Eu posso ter N motores. Então, essa letra B ela não é, porque eu não tenho que olhar a característica específica do equipamento, eu tenho que analisar a característica total de um circuito, né, a corrente nominal do meu ramal, do circuito ou ramal. Velocidade síncrona do motor. Então, a velocidade do motor não nos interessa para o dimensionamento fusível. Nenhuma das alternativas acima informa os parâmetros a serem considerados. Então, a alternativa A é a alternativa correta para a questão 3. A questão 4, ela mostra um contator, onde a gente tem a bobina 1, a bobina 2, e nós temos os contatos de força e auxiliar. Os contatos de força e os contatos auxiliares. Então, A1 e A2 indica contatos principais? Não, A1 e A2 indica as bobinas. Tá? Os contatos principais L1, T1, L2 e T2, L3 e T3. A1 e A2 indica as bobinas? Correto. E 13, 14, 21, 22, 32, 40 os contatos principais? Não. Aqui a gente tem os contatos o quê? Auxiliares. Então a gente não tem, né? Aqui eu tenho os contatos do quê? Auxiliares. Os contatos principais são esses aqui. A1 e A2 indica bobinas? Correto. 1 e 2, 3, 4, 5, 6 contatos auxiliares? Não. Esses contatos aqui são os contatos principais. Então, alternativa D. A1 e A2 indica as bobinas. 13, 14, 21, 31, 32, 43 e 44 os contatos auxiliares. Então, a questão 4, letra D de dado. A questão 5. A questão 5 eu tenho aqui um comando, onde aqui na primeira eu tenho um fusível, eu tenho um relé térmico. O número 3 eu preciso identificar qual componente elétrico, né, entra nesse bloco 3. Um botão normalmente fechado, eu também tenho que identificar qual contato entra nesse bloco 1 e tenho que identificar qual contato entra nesse bloco 2. Então, o diagrama de comando acima refere-se a um sistema de partida direta de um motor trifásico de indução. Assinale a opção que contém respectivamente aquilo que deve ser inserido nos lugares dos retângulos. Então, o número 1 aqui é um contato normalmente aberto de C1, tá? Então, nesse ponto, eu preciso de inserir um contato aberto de C1. Preciso de inserir um contato aberto de C1.
Então, nesse ponto aqui, olha, contato aberto de C1. Então, vamos olhar aqui nas alternativas. Contato 21 e 22. Então, olha só, 1 e 2 é contato fechado. Então, 13 e 14, contato aberto. 13 e 14, contato aberto. Então, essa alternativa A e essa alternativa D estão eliminadas. Então, preciso de ter 13 e 14 de C1. Eu preciso de ter no contato 2, olha, o motor estando ligado. O motor só vai ligar quando o C1 estiver energizado. Então, eu preciso de um contato normalmente o quê? Aberto, tá? Então, se eu tenho um contato normalmente aberto, 43 e 44, 3 e 4, né? Final 3 e 4 é um contato normalmente aberto. 3 e 4, contato normalmente aberto. Então, B e C ainda continuam corretas. O número 3, né? O bloco 3, que é esse bloco aqui, a gente vai estar usando o quê? Uma botoeira normalmente fechada. Por que uma botoeira normalmente fechada? Porque é uma botoeira para desligar, tá? Então, é uma botoeira para desligar. Então, a gente vai ter como resposta correta na alternativa 5, letra C. Na questão 6, é uma questão interessante que vai falar sobre os temporizadores, tá? Então, os temporizadores. Se a gente for olhar essa simbologia aqui, olha, é a simbologia de um temporizador com retardo na desenergização. E se nós formos olhar essa simbologia aqui, é um temporizador com retardo na energização. Então, o diagrama acima, o botão B1, né? Então, o nosso botão B1, ele é pressionado. B1 é pressionado. Esses contatos aqui vão se fechar. Vai se fazer o selo, né? O selo aqui se faz. Vai entrar A1. Vai entrar o temporizador. Vai entrar o temporizador. E vai entrar esse temporizador. Então, o que vai acontecer aqui? Como K1 é retardo na desenergização e ele foi energizado, esse contato de K2 ele vai permanecer. Esse contato de K1, o que vai acontecer? Ele vai permanecer, ele vai ficar fechado, tá? Ó, quando K1 for energizado, ele vai se fechar. E K2 é um retardo na energização. Então, o que vai acontecer com ele? Como eu estou usando um contato normalmente fechado, ele vai ser energizado, vai se passar um tempo, ele vai se abrir. Então, o que vai acontecer com essa lâmpada aqui? Olha, quando apertar o botão B0, o que acontece com o botão B0? No momento que eu apertar B0, esse contato, né, o contato de K2, esse contato aqui, ele vai permanecer fechado durante um certo tempo, tá? Ele permanece fechado. Quando o meu temporizador K1, ele for desenergizado, como ele tem ainda um retardo na energização, essa lâmpada permanece ligada um certo período. Então, olha, acende com retardo e permanece acesa? Não, ela não vai acender, né? Ela não acende por retardo e permanece acesa. Acende imediatamente e se desliga com retardo? É a alternativa B. Ela vai acender de forma imediata quando eu apertar B0, porém ela vai se desligar em virtude do contato de K1, porque no momento que eu desliguei, a condição de K2 volta a ser fechada, né? K2, no momento que é desligado a bobina, ele vai voltar à condição de ser fechado. Porém, como houve esse contemporizador, ele é retardo na energização, ele vai permanecer fechado durante alguns tempos. Então, ela acende imediatamente e logo aqui vai o quê? Se abrir.
Nunca se acende, não é, e acende com retardo e desliga com retardo, também não é. Então, alternativa B. Os diagramas de comando verifica-se na simbologia capacitores, contato normalmente aberto, fechado e bobina. Qual que é o correto? Então, o número 1 é errado, né? O número 1 é errado. Então, vai ser 2, 3 e 4. Alternativa correta, 2, 3 e 4. Letra B. A questão 8. Considere o circuito abaixo e responda a questão. Então, aqui a gente tem a representação do contator, aqui a gente tem um fusível, um relé térmico. Isso aqui está representando um diagrama de força. No comando, representação do relé térmico, botoeira, o selo, né? E S2, que deve ser desliga. Então, a chave S1 é do tipo NA sem retenção? Correto. NA sem retenção. Então, essa alternativa aqui, correta. C é um contator? Correto. A função de S1 é ligar e desligar? Olha, S1 não tem a função de ligar e desligar. Ele tem a função apenas de quê? Ligar, porque eu estou usando um selo. Então, se eu estou usando um selo, somente de ligar. Então, apenas as alternativas 1 e 2 são corretas. Alternativas 1 e 2 são corretas. A questão 9. Para a proteção mais segura na instalação, você fala na qual questão? Tá certo, marquei mesmo. Obrigado, Isabela. B. Isso mesmo. Muito bem, muito bem. Letra D. Questão 8. Então vamos continuar. Questão 9. Para a proteção mais segura na instalação de motor trifásico de 75 HP, que se encontra a 25 metros do quadro geral, é necessário prever os seguintes dispositivos de segurança. Então, um disjuntor no quadro, um disjuntor no ponto de alimentação, chave de partida e botoeira de emergência. Chave fusível tripular com fusíveis, contator e relé térmico. Somente disjuntores no quadro. Aqui eu tenho disjuntor, relé térmico, contator, botão liga, botão desliga e emergência. Então, a alternativa mais completa, relacionando a uma partida, né, de um motor elétrico, é a questão número 9. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que identifica corretamente o dispositivo de proteção indicado. Então, olha, qual fusível que é esse? É um fusível do tipo NH. Fusível NH. Considere um relé eletromecânico composto por uma bobina para operar em 12 volts 40 mA, com dois terminais de acesso, B1 e B2, e um contato reversível com três terminais de acesso, comum NA e NF. Usando o multímetro digital com o seletor na posição 2K ou teste de continuidade, não sei se vocês lembram do teste de continuidade, mas é aquele que você colocava o multímetro e ele dava esse sinal sonoro aí que vocês devem estar escutando. Então, ele gerava esse teste de sonoro de continuidade. Aí foram testados o relé estando desenergizado. Tá? Então, a gente está pegando um contator e vamos testar. Então, a alternativa A, o que a alternativa A nos fala? B1 e B2. Coloca-se o seletor em 2K ohms e a gente trabalha, acha um resultado de 296 ohms. Então vamos observar o seguinte, eu cheguei até a fazer aqui
uma simulação para vocês aqui enxergarem isso. Então aqui, olha, eu tenho meu multímetro e um contator. Eu coloquei na escala de 2000 ohms e vou medir, né, fazer a medição na bobina A1 e na bobina A2 do contator. Então o que vai acontecer? Eu tenho que achar um valor de resistência, tá? Então, olha, fazendo a medição, eu tenho que achar aqui um valor de resistência. Estou achando aqui 400 ohms. Caso eu não encontrasse nenhum valor de resistência, o que estaria me indicando? Estaria me indicando que esse contator, essa bobina, estaria com defeito. Então, a alternativa, né, essa questão que a gente está fazendo essa análise é justamente isso. Para a gente pegar o multímetro e fazer as medições nesses pontos e verificar se tem algum defeito com esse relé, com esse contator. Então, alternativa A. A alternativa A indica que a gente teria uma medição de resistência, e de fato a gente tem a medição de resistência quando o relé estiver em bom estado de funcionamento, a bobina estiver em bom estado de funcionamento. Caso a gente encontrasse uma resistência muito elevada, essa bobina estaria com defeito, tá? Com defeito. Aí depois a gente vai fazer os testes de continuidade. Aí ele pede para fazer uma avaliação dos contatos normalmente fechado e aberto. Então lá, colocou no teste de continuidade, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Vai pegar a escala e colocar no teste de continuidade e a gente vai medir o contato normalmente fechado. O que é o contato normalmente fechado? Contato 1 e 2. Então olha só, teste de continuidade, então está correto. Um contato normalmente fechado teria que dar um teste de continuidade. O 53 e 54 é um contato normalmente o quê? Aberto, então não deve dar nenhum sinal sonoro. Não pode dar nenhum sinal sonoro. Também está correto. 53 e 54. Aí pede para poder colocar entre um contato normalmente fechado e normalmente aberto. E depois pede para medir entre as bobinas. A gente vai voltar lá na... Aí mede para as bobinas também, não pode dar nenhum contato sonoro. Estou medindo entre um NA e um NF. E agora entre um contato e uma bobina. Também não acontece nada. Aí a gente pode voltar lá na nossa prova. A gente voltar aqui na nossa prova, olha só. Quando eu medi B1 e B2, eu achei uma resistência lá de 400 ohms. Então aqui está certo. Normalmente fechado, um contato normalmente fechado, igual a gente mediu lá, vai dar o teste de continuidade. O que está aqui nessa alternativa? Olha, o multímetro permaneceu mudo. Então a letra B é o indicativo do defeito, tá? A letra B é o indicativo do defeito. Um contato normalmente aberto não é para ter nenhum teste de continuidade, vai permanecer mudo. NA com NF, né? Se eu pego um contato lá, 61 com 63, não vai acontecer nada, porque eles não têm conectividade elétrica, tá? Não existe conexão elétrica entre eles. Então permanece sem o som. Na alternativa E, a gente tem aqui, olha, normalmente fechado com B1, também nada. Estou pegando um contato normalmente fechado e jogando na bobina, que chama de B1, mas é o nosso A1, igual eu mostrei para vocês. Então, olha só, aqui está ok, aqui está ok, aqui está ok, e aqui que apareceu o meu defeito, né? Na alternativa B. Então, a alternativa B é a minha resposta da questão 11.
Questão 12. Quando um contator zumbi, o problema pode estar... Eu não sei se foi na turma de vocês, mas teve uma... Eu acho que foi com alguém de vocês aí. Ligaram um contator 220 em 110. Ele ficou zumbindo e não energizou, ou seja, não atracou a bobina. E com isso não havia comutação dos contatos. Então o que acontece? Olha, o contator auxiliar está com tensão em frequência errada. É isso aí, ó. Letra A. Na bobina devido ao uso de botoeiros, não, né? Não tem nada a ver. O entreferro devido aos contatos estar quebrado. O entreferro devido à existência de algum objeto. Não. Então, quando nós ligamos, né, o contator em tensão e frequências diferentes, não existe campo eletromagnético que é responsável por fazer o acionamento da bobina e alternância de contatos, ele não vai realizar. Então, ele fica zumbindo. Os contatos sobreaquecidos de um contator significa o quê? Carga excessiva e faiscamento excessivo. Por que isso? Os bornes de um contator ou de um disjuntor são projetados de acordo com a capacidade de condução de corrente deles. Então, quando você coloca, você observa que há um aquecimento desses tipos de contato, é sobrecarga. Então, se eu tenho lá um contator que quer passar por ele 7 amperes e eu coloco 10, 12, os terminais dele vai se danificar, tá? Eles vão se fundir ali. A questão 14, ela é repetida, né? Um aluno já havia comentado. Aí vale, como se diz, eu não vou anular a questão, quem marcou lá em cima correto, marcou correto aqui também, ganhou os pontos, né? Letra B. Letra B. Vamos continuar aqui, questão 15. Acerca do multímetro, é incorreto afirmar. Funciona com baterias e é usado como corrente ligada? Correto. Funciona com baterias e é usado com a corrente ligada. Verifica a continuidade elétrica em um fio, componente, média corrente, ok. Fornece informações mais precisas do que indicador de continuidade. Serve para testar equipamentos, pois é usado quando a energia estiver desligada. Olha só, a gente vai estar usando um multímetro para medir tensão, por exemplo. O nosso circuito vai estar o quê? Energizado, a energia vai estar ligada. Então, a alternativa incorreta, né, acerca do multímetro, letra D de dado. Letra D de dado. Pessoal, alguma dúvida com relação à correção da prova? Vocês querem esclarecer alguma questão? Correto. Foi com você, né? Ocasionar. Se a gente for observar, a gente pode considerar, sim, outros defeitos. Por exemplo, no entrefer devido à existência de algum objeto.
Objeto no entreferro só se estiver danificado aquela carcaça mecânica, né? Então é muito impossível. Porque o contator ele tem aquele invólucro de proteção. Então falar que tem uma peça danificando ele eu acho meio complicado. Na bobina, devido ao uso de botoeiras com contatos gastos. As botoeiras, né, o contato de gasto de botoeira é meio também complicado a gente afirmar que um defeito de acionamento da bobina do contador ser feito através disso, né? Desgastou lá os contatos 1 e 2, 3 e 4 da botoeira. O entreferro devido um dos contatos está quebrado. Então, assim, no entreferro, se um desses contatos de fato estiver danificado, pode sim, pode ser um ponto de falha. B, A ou C? Qual que você marcou? Letra A e letra C a gente pode considerá-las corretas nessa alternativa, se a gente for pensar numa abrangência, né, maior. Então, beleza. Deixa o dado.